agora com a nomenclatura do benzeno e derivados. Vamos dar a nomenclatura dos benzenos monossubstituídos, dissubstituídos e trissubstituídos. Do mesmo jeito que a gente fez lá com os cicloalcanos, com um substituinte que não precisava numerar, com 2 substituintes que precisava numerar, e a ordem alfabética que seria o critério, com 3 substituintes ou mais. Aqui também a gente vai organizar assim, os benzeno monossubstituídos, dissubstituídos e trissubstituídos. Então, alguns benzenos monossubstituídos são designados simplesmente ao se colocar o nome do substituinte seguido da palavra benzeno. Então, nome desses benzenos monossubstituídos: bromobenzeno. Não precisa numerar, seria sempre o número 1. Clorobenzeno. Aqui é o grupo nitro. Nitrobenzeno. Etilbenzeno. Nitrobenzeno usado como solvente no polimento de sapatos. Ok. Mais alguns benzenos monossubstituídos aí, ó. Alguns nomes de benzenos monossubstituídos incorporam o nome do substituinte. Infelizmente, alguns desses nomes têm que ser memorizados. Pessoal, é lógico que aqui é o metilbenzeno, hidroxbenzeno, aminobenzeno. Aqui é um ácido sulfônico, é o ácido benzeno-sulfônico, é uma função orgânica que nós vamos estudar lá no módulo 3. Aqui é um grupo metoxbenzeno, vinilbenzeno, etenilbenzeno. Lógico que esses nomes existem. Aqui é um aldeído, é o benzaldeído. Nós vamos estudar os aldeídos. Aqui é o ácido carboxílico, é o ácido benzoico. Aqui eu posso dizer, isso é uma nitrila ou cianeto, é uma benzonitrila. Então veja que alguns desses compostos você vai dar o nome do grupo e o nome do benzeno: metoxbenzeno, etenilbenzeno, vinilbenzeno, aminobenzeno. Mas esses nomes que estão aí, que foram incorporados pela IUPAC, alguns deles são importantes. Antes de você se assustar, eu escolheria alguns. Esses que estão destacados em vermelho, eles caem demais. Tolueno, que é o metilbenzeno, é muito frequente. Fenol, que inclusive é uma função orgânica, seria o mais simples dos fenóis, o hidroxbenzeno. A anilina, que é o aminobenzeno, o benzaldeído e o ácido benzoico. 5 desses benzenos aí, ó, monossubstituídos, que são muito frequentes e geralmente nós vamos vê-los com esses nomes aí. Muitas vezes até no lugar do nome sistemático. Esse é o nome que vai estar sendo utilizado na prova. Tolueno, fenol, anilina, benzaldeído e ácido benzoico. Esses 5 são importantes. Além desses, nós temos o ácido benzeno-sulfônico, o anisol, que é o metoxbenzeno, o estireno, que é o vinilbenzeno, que inclusive é um monômero que vai sofrer reações de polimerização por adição, formando poliestireno, que é um tipo de polímero. Nós vamos estudar lá no módulo mais Enem de polímeros. E ali a benzenonitrila, ok? Então, são nomes triviais, sem regras IUPAC, mas que a IUPAC incorpora esse nome, ok? E aí alguns deles, esses 5 aí, é bom que a gente comece a se familiarizar, ok? Ainda na nomenclatura de benzenos monossubstituídos, com exceção do tolueno, anéis benzênicos com um substituinte alquila são denominados de benzeno alquil substituídos ou alcanos fenil substituídos. Então aqui nós temos, ó, o isopropilbenzeno, que é chamado usualmente de cumeno. Aqui nós temos o sequibutilbenzeno, são benzenos alquil substituídos,
que tem um grupo alquila substituindo. Aqui é o terquibutil. Terquibutilbenzeno. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Eu não posso dizer que isso aí é o secpentil, porque se tivesse aqui também seria carbono secundário. Então não tem um nome trivial. Não posso dizer secpentilbenzeno. Qual era a saída? Escolher como cadeia principal a cadeia aberta e escolher o benzeno agora como um grupo. O benzeno como um grupo não é chamado de benzeno, é chamado de fenil. Então você tinha que numerar 1, 2, 3, 4, 5. Então isso aqui é o 2-fenilpentano. A cadeia principal é essa cadeia aqui, ó, 2-fenilpentano. Mas, Alexandre, aqui tem 5 carbonos, aqui tem 6. Pois é, mas aquele grupo lá não tem um nome trivial. Só tem um nome oficial, que seria 1, 2, 3, 4. Um metil na posição 1. Então seria o 1-metilbutil, a não ser que você coloque também tudo entre parênteses, ó. 1-metilbutilbenzeno. Aí está correto. 1-metilbutilbenzeno. Mas tem muita gente que não sabe dar nome sistemático a grupos. E você não pode dizer que isso aqui é o secpentil. Então a saída, todo mundo sabe que isso é o fenil. 2-fenilpentano. Era o nome mais fácil. Mas esse nome, que quem sabe pode colocar 1, 2, 3, 4. 1-metilbutil, entre parênteses, hífen, benzeno. 1-metilbutilbenzeno, outro nome que a gente pode colocar ali. Aqui do mesmo jeito, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Isso é um secpentil? Não pode, ok? Não existe esse secpentil, nem esse é o secpentil, nem aquele é o secpentil. Então qual era a saída? Fenil de novo. 1, 2, 3. É o 3-fenilpentano, ok? Aquilo ali é a cadeia principal. Agora, quem souber dar nome a grupo, 1, 2, 3. Ou então 1, 2, 3. Ou para um lado ou para o outro dá 3. Vamos para lá. 1, 2, 3. No carbono 1 está o etil. Entre parênteses, como é o nome desse grupo? 1-etilpropil, fecha parênteses, benzeno. 1-etilpropilbenzeno. Cuidado, para não pensar que é o etil e o propil, né? Porque está entre parênteses. Então é um grupo só. 1-etilpropilbenzeno. É um nome de quem se garante pode dar para esse composto. Está corretíssimo, né? Mas esse nome 3-fenilpentano também está correto. É uma saída, você escolher a parte aberta como cadeia principal e escolher o benzeno como um grupo, que ele passa a ser chamado fenil. Cuidado com aqueles grupos que a gente estudou, né? Não confundir o fenil com o benzil e nenhum deles com o benzeno, né? Benzeno é um hidrocarboneto, a gente usa benzeno quando ele é a cadeia principal. Grupo fenila, nós temos aqui a valência exatamente no anel aromático. Grupo fenil ou fenila. No benzil ou benzila, a valência está no CH2, e esse CH2 por vezes está ligado no anel aromático. Como é o nome desse grupo aqui, Alexandre? Se fosse CH3, era metil, mas tem um cloro ligado. Então o nome desse grupo é clorometil. Isso aqui é um grupo chamado clorometil. Então clorometilbenzeno é o nome desse composto, nome oficial. Clorometil é o nome desse grupo, clorometilbenzeno. Ou, nome usual, cloreto de benzila, porque o cloro está ligado no benzil, cloreto de benzila. Isso aqui é um éter, o éter, nome usual, difenílico. Tem o fenil de um lado e do outro. Já ali é um éter, só que de um lado e do outro não é o fenil, é o benzil, éter dibenzílico. Então, mais uma vez, como é importante saber o nome de grupos, porque é a nomenclatura usual. Cloreto de benzila, isso é nome usual, benzil. Éter difenílico, éter dibenzílico, isso é nome usual de éteres. Nome usual considerando o nome dos grupos. Vamos agora para a nomenclatura de benzenos dissubstituídos. As posições relativas de dois substituintes em um anel benzênico podem ser indicadas tanto por números, 1, 2, 1, 3 e 1, 4, ou pelas posições orto, que é 1, 2, meta, que é 1, 3, para, que é 1, 4. Aqui, 1, 2 de bromo benzeno, ou orto de bromo benzeno, ou ainda abreviando O de bromo benzeno. O é a abreviação de orto. Aqui, 1, 3 de bromo benzeno, ou meta de bromo benzeno, ou M de bromo benzeno.
que é a abreviação de meta. Quando a gente está digitando, esses prefixos orto, meta, para, eles são colocados em itálico. É a recomendação da IUPAC. Quando a gente está escrevendo, esse problema não existe. 1,4-dibromobenzeno, para de bromobenzeno ou P de bromobenzeno. Aqui, como os grupos eram iguais, colocar 1, 2, ou 1, 3, ou 1, 4, ou então orto, meta, para era a mesma coisa. Agora, quando os grupos são diferentes, é muito melhor colocar orto, meta, para, que aí você não está precisando dizer quem é o 1, quem é o 2, quem é o 1, quem é o 3, quem é o 1, quem é o 4. Porque quem seria o 1, ou o 2, o 1, ou o 3, o 1, ou o 4, dependendo dos grupos, pode ser pela ordem alfabética, ou se for um grupo funcional que tem importância, o grupo funcional é que seria o número 1. Então, é muito melhor usar orto, meta, para os benzenos dissubstituídos, isso é só para benzeno, para ciclo, hexano, nem pensar em usar isso, ok? Do que numerar, como é o caso aí, ó. É muito melhor dizer orto, cloro, iodo, benzeno, meta, né, que é 1, 3, desculpem, meta, cloro, iodo, benzeno, do que numerar. Porque se você numerar, se você colocar 1 para o iodo e 3 para o cloro, você já errou. Você tem que colocar 1 para o cloro e 3 para o iodo, pela ordem alfabética. Então, 1 cloro, 3 iodo, benzeno, ou então meta, cloro, iodo, benzeno. Dizer meta é muito melhor do que 1, 3. Aqui, ó, se você colocar 1 para o nitro e 3 para o bromo, está errado, porque é a ordem alfabética. É 1 para o bromo, 3 para o nitro. 1 bromo, 3 nitrobenzeno. Quem colocar metabromo, nitrobenzeno, se livra de ter que dizer quem é o 1, quem é o 3. Ok? Então, quando puder usar orto, meta, para, prefira em relação a numerar. Aqui, ó, 1 tem que ser o cloro, o 4 tem que ser o etil, pela ordem alfabética. Se você colocar 1 para o etil, 4 para o cloro, está errado. Então, é 1 cloro, 4 etil, benzeno, ou, livrando-se da numeração, para cloro, etil, benzeno. Ok? Então, tá aí uma dica. Colocar orto, meta, para os benzenos dissubstituídos, e orto, meta, para só pode ser usado para os benzenos dissubstituídos, é muito melhor do que numerar. Ok? Um dos substituintes, isso é uma regra interessante, pode ser incorporado ao nome do composto. E se isso ocorrer, o substituinte que foi incorporado obrigatoriamente recebe o número 1. Eu sei que esse composto, e aí isso é importante, eu posso chamá-lo de orto, cloro, metilbenzeno. Posso sim. Esse é o nome correto. Agora, se eu incorporar, isso aqui pode ser incorporado como sendo tolueno. Se eu incorporar o metilbenzeno como tolueno, obrigatoriamente esse grupo CH3 passa a ser o número 1. Então vai ser 2-cloro, porque o metil é o 1 e o cloro é o 2. 2-cloro-tolueno. Interessante que quando eu não incorporo, o 1 é o cloro e o 2 é o metil. Né? Que seria 1 cloro, 2 metilbenzeno, ou então ortocloro, metilbenzeno. Mas se eu incorporar, o grupo que foi incorporado passa a ser o número 1. Então fica 2-cloro-tolueno. Ok? Aqui eu posso incorporar, porque o aminobenzeno é a anilina. Está entre aqueles grupos lá, aqueles 5 que eu disse que a gente tinha que aprender. Tolueno, anilina, fenol. Quando passa a ser incorporado, isso aqui passa a ser o número 1, esse é o 4. Então, 4-nitroanilina. Mas é lógico que eu posso dizer para-nitroanilina, que é porque ele está incorporando. Para-nitroanilina, corretíssimo também. No lugar do 4-nitroanilina, para-nitroanilina. E não, ele diz aqui, para-amino-nitrobenzeno. Para-amino-nitrobenzeno é um nome que, se você não incorporar, você pode colocar. Aqui é o fenol. Quando eu incorporo o fenol, a hidroxila passa a ser o número 1, então o etil é o número 2. 2-etilfenol, ou então ortoetilfenol. Ortoetilfenol. Beleza. Ainda benzenos dissubstituídos, alguns benzenos dissubstituídos incorporam em seu nome ambos os substituintes. Não é preciso você decorar isso, mas às vezes ele coloca em prova, não para você dar o nome, mas ele já usa esse nome. Quando eu incorporo o tolueno
e o grupo amino, esse aqui é chamado de ortotoluidina. É lógico que existe a ortotoluidina, a metatoluidina e a paratoluidina. Quando eu incorporo dois grupos CH3, existe o ortoxileno, o metaxileno e o paraxileno. Esse aqui é o metaxileno. Quando eu incorporo o metil e a hidroxila, tem o ortocresol, o metacresol e o paracresol. O paracresol é usado como conservante de madeira, até ser proibido por razões ambientais. Então, usando o conceito de isomeria, seriam isômeros de posição, né? O ortocresol, metacresol, paracresol. Ortoxileno, metaxileno, paraxileno, ok? Lógico que o nome oficial seria metadimetilbenzeno, mas metaxileno é incorporado pela IUPAC ao seu sistema de nomenclatura oficial, ok? Então, a rigor não precisa decorar isso, mas são três muito importantes, principalmente os chilenos, ortometa e paraxileno. E o cresol, ortometa e paracresol, eu já vi caindo muito em prova. Não para você dar esse nome, mas eles citando isso daí, e era muitas vezes até questão de isomeria, isômeros de posição. Agora a nomenclatura dos benzenos polissubstituídos. Se o anel benzênico tem mais de 2 substituintes, os substituintes são numerados, não pode mais usar ortometa para, se tiver 3 substituintes, tem que numerar, de modo que sejam usados os números mais baixos possíveis e os substituintes são indicados em ordem alfabética com seus números apropriados. Aqui, ó, se eu começasse daqui, ficaria 1, 3, 4. E aqui é 1, 2, 4. Então é melhor esse sentido. E ordem alfabética, 2 bromo, 4 cloro, 1 nitro, benzeno. A rigor, isso aqui não é um hidrocarboneto, é um benzeno dissubstituído. No caso, trissubstituído. Nós vamos estudar isso aqui muitas vezes se a gente estiver estudando nitrocomposto, ou até um haleto aromático, né? Isso vai ser estudado de novo no módulo 3. Né? Se eu colocar 1, 2, 4, se eu viesse para cá, ó, seria 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 e 5. Então, sem dúvida, essa daqui, 1, 2 e 4, é o menor número. Qualquer outra coisa que você fizer aí, 1, 2, 3, ó, 1, 3. 1, 3 já é maior do que 1, 2. 1, 2, 4 já é menor do que 1, 2, 5. Então, essa é a numeração correta. Qualquer outra que você fizer aí está maior do que essa. Pode brincar. Ordem alfabética, 4 bromo, 1 cloro, 2 nitro, benzeno. O NO2 é o grupo nitro, NH2 é o grupo amino. Ali, 1, 2, 4 é também o menor número. Se você fizer 1, 2, 3, 4, 5, fica 1, 2, 5. Ok? Então, ordem alfabética, 1 bromo, 4 cloro, 2 nitro, benzeno. Então, dá o nome de todos os grupos, depois de ter numerado corretamente, dá o nome em ordem alfabética e termina com benzeno. Se um dos substituintes for incorporado a um nome, esse nome é usado e ao substituinte incorporado é dada a posição 1. Não é obrigado você fazer isso, incorporar um dos substituintes. Estou só lhe dizendo que às vezes pode aparecer numa prova esse nome e aí você entende de onde foi que ele veio. Um dos substituintes foi incorporado. O anel é numerado em sentido que resulta os números mais baixos possíveis para a substância. Por exemplo, aqui o tolueno foi incorporado, que é o metilbenzeno, foi incorporado. Então, obrigatoriamente agora, sempre que for incorporado, aquele grupo incorporado recebe o número 1. Então, isso aqui era o 1. Se eu não incorporasse, isso aqui não era o 1, nem que eu quisesse, porque o menor número seria 1, 2, 3, 4. Ou, sem dúvida, se eu partisse daqui, ó, ficaria 1, 3, 4. 1, 2, 4 é menor do que 1, 3, 4. Então, veja que se ele não fosse incorporado, esse metil era o número 2. E aí eu colocava 4 bromo, 2 metil, 1 nitro, benzeno. No slide anterior nós demos a nomenclatura de compostos aromáticos trissubstituídos. Só que agora eu incorporei, isso aqui é o tolueno. Então fica 1, 2, 3, 4, 5. Ordem alfabética, 5 bromo, 2 nitro, tolueno. Vou incorporar aqui, ó. Daqui a nomenclatura, 5 bromo, 2 nitro, tolueno. O grupo incorporado passa a ser o número 1. Aqui é o fenol. Se eu não incorporasse, ó, seria 1, 2, 4. Se eu incorporar, passa a ser o número 1. O fenol. Hidroxibenzeno é o fenol.
Se isso aqui é o número 1, o bromo é o número 3 e o cloro é o número 4. Ordem alfabética, 3 bromo, 4 cloro, fenol. Se eu não incorporasse, seria 1, 2, 3, 4. É o menor número, né? 1, 2 e 4. Se eu viesse para cá, 1, 2 e 5. 1, 2 e 4. Quando eu incorporo, que é a anilina, ali era o número 1 sem incorporar e continua sendo o número 1 depois de incorporar. Fica o etil e o iodo. Ordem alfabética, 2 etil, 4 iodo, anilina. 2 etil, 4 iodo, anilina.